Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para resolver e comentar as questões da prova do Salesiano, que é uma faculdade que tem aqui na minha região, na cidade de Araçatuba. Bora então para o vídeo. Muito bem, essa prova ela só contém 3 questões de física. A primeira questão, um texto bem grande, mas é bem tranquila. Ó. As pedras desempenham um papel crucial na sauna seca, também conhecida como sauna finlandesa. Elas são aquecidas a uma temperatura elevada e depois são regadas com água para produzir vapor. A função das pedras na sauna seca é agir como um reservatório de calor, permitindo que o calor seja distribuído de maneira uniforme e eficiente no ambiente da sauna. Quando a água é derramada sobre as pedras quentes, ela evapora rapidamente, criando uma nuvem de vapor na sauna. Esse vapor aumenta a umidade do ar e faz com que a sensação de calor seja mais intensa. Além disso, o vapor também é considerado benéfico para a saúde respiratória, pois pode ajudar a desobstruir as vias aéreas. Por apresentarem alta capacidade térmica, as pedras armazenam muita energia térmica. Isso permite que os usuários desfrutem de uma experiência de sauna contínua, mesmo quando não há mais fornecimento direto do calor. E agora sim, o enunciado da questão. Deu uma contextualizada aí, né? E aí ele começa. Suponha que 105 ml de água, mililitros de água, né? E aqui, adote se necessário, ele já me dá aqui ó, a densidade da água, 1 grama por mililitro. Isso significa que 105 mililitros de água tem uma massa de 105 gramas. A 40 graus Celsius, a uma temperatura inicial de 40 graus Celsius. Sejam despejados diretamente sobre um conjunto dessas pedras e que o aquecimento e a vaporização completa dessa água promovam uma redução da temperatura desse conjunto em 150 graus Celsius. Então, nós temos uma variação de temperatura de 150 graus Celsius para as pedras. Podemos concluir que a capacidade térmica dessas pedras é de. Bom, vamos lá. A capacidade térmica ela é definida como sendo a razão da quantidade de calor absorvida ou cedida e a variação da temperatura. Como eu quero a capacidade das pedras, capacidade térmica das pedras, eu preciso saber quanto de calor essas pedras fornecem para a água para que ela, então, mude a sua temperatura em 150 graus Celsius. Ele está dizendo que a água está a 40 graus Celsius. Ele fala aqui que esse calor vai fazer com que a água se aqueça e vaporize por completo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na situação inicial, água a 40 graus Celsius. Essa água a 40 graus Celsius, para ela vaporizar, ela tem que chegar em 100 graus Celsius. Então, a primeira quantidade de calor que será fornecida para essa amostra de água vai ser para o seu aquecimento, para fazer com que ela saia de 40 e chegue aqui a 100 graus Celsius. Vamos chamar isso de Q1. Essa água vai chegar a 100 graus Celsius. Beleza, aí eu vou ter mais calor sendo fornecida aí pelas pedras para a água, para fazer com que essa água se torne, então, vapor, ela vaporize, e esse vaporzinho vai estar a 100 graus Celsius, ou seja, essa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q2, é uma quantidade de calor latente, enquanto a quantidade Q1 é uma quantidade de calor sensível. Bora calcular cada um. Ó. O Q1 eu faço um quimacete para essa amostra de água. Nós vamos ter aqui ó, a massa, 105 gramas, calor específico da água. Ele deu no note a dot lá, ó. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. A variação da temperatura foi de 40 para 100, né? Então, 100 menos 40. Bem tranquilo aqui, só fazer essa continha. Vai ficar 105 vezes 100 menos 40 dá 60. 105 vezes 60 dá 6.300 calorias. Beleza. Essa quantidade de calor Q2 agora é uma quantidade de calor sensível. É um QMOL, né, que a gente chama no ensino médio. Formulinha do QMOL, usando para isso o calor latente de vaporização.
Então, nós temos aqui Q2 igual a massa, que é 105. O calor latente de vaporização está aqui, ó, 540 calorias por grama. E fazendo essa continha, vamos lá, 105 vezes 540, 56.700. Então, as pedras fornecem uma quantidade de calor total, que é a soma desses dois, 56.700 mais 6.300, ou seja, 63.000 calorias. Maravilha. Ele fala lá, ó, veja que as respostas estão em quilojoules por grau Celsius. Eu vou transformar essa quantidade de calor em quilojoule. Uma caloria tem 4 joules, então se eu quero transformar de caloria para joule, eu multiplico por 4 isso aqui. Se eu multiplicar isso por 4, então vezes 4, eu vou ter 252.000 joules, que é a mesma coisa que 252 quilojoules, né? Tiro 3 zeros aqui. Beleza, agora a gente usa lá, ó, a equação da capacidade térmica. Eu tenho uma quantidade de calor total de 252 quilojoules, que faz com que essas pedras sofram uma variação de temperatura de 150 graus Celsius. Logo, eu pego essa quantidade aí, 252 dividido por 150, vai dar 1,68 kJ por grau Celsius. Está lá, a alternativa correta é a alternativa C. Belezinha? Bora para o próximo. Questão 24. Um móvel parte do repouso, ele parte do repouso, a velocidade inicial é zero, e percorre um trecho de 100 metros em duas etapas. Na primeira etapa, ele realiza um movimento uniformemente variado com uma aceleração escalar de 4 metros por segundo ao quadrado, durante o intervalo de tempo ΔT. Na segunda etapa, ele realiza um movimento uniforme durante um tempo 2ΔT. Qual é o intervalo de tempo total utilizado no percurso? Aqui, gente, a maioria dos alunos tenta resolver uma questão como essa utilizando a álgebra mesmo, né? Usando as equações do movimento, quando uma questão como essa fica muito mais fácil se você fizer pelo método gráfico. Vamos ilustrar o que acontece com a velocidade aqui, ó. Vamos pôr assim, ó, velocidade em metros por segundo. Ele parte do repouso e vai acelerar uniformemente até chegar numa velocidade que eu não sei quanto que é, mas eu sei que essa aceleração é 4. Depois ele vai manter essa velocidade que ele chegou e pronto. É isso aí. O que eu tenho de dados aqui? Eu sei que a aceleração dele é de 4 metros por segundo ao quadrado. E o movimento é uniformemente variado. Isso significa que eu consigo achar, por exemplo, a velocidade que ele vai ter aqui no final e que ele vai permanecer constante. Não um valor, né? Mas eu consigo fazer isso em termos de t. Ó. Vamos supor, se aqui eu tenho um intervalo de tempo t, ele fala que é ΔT, né? Então, de 0 até t, eu tenho um intervalo de tempo ΔT. E aí, eu vou ter aqui no final 3t. Por quê? Porque eu tenho aqui um intervalo ΔT e um intervalo de tempo 2ΔT, né? Eu quero saber quanto é o tempo total, né? O tempo total seria 3ΔTs, né?
Legal. Se eu tenho a aceleração nesse trecho aqui de 4 metros por segundo ao quadrado, na equação do movimento uniformemente variado, nós temos que V igual a V0 mais AT. O V0 é 0, a aceleração é 4, e aqui eu tenho o intervalo de tempo t. Vamos pôr ali que lá em cima é 4t. Legal? Ó, o intervalo de tempo seria 3 ΔT. Ou você pode pensar que é esse tempo aqui, ó, esse instante 3t. Quanto que vale esse 3t? É isso que o exercício está pedindo. Bom, aí a gente tem que lembrar uma propriedade gráfica. Quando você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, a área desse gráfico aí te dá o quanto a partícula andou. Então, se eu calcular a área desse trapézio, ele tem que dar a distância que ele percorreu aí, que o exercício forneceu. Ó. São 100 metros. Então, se eu calculo essa área, eu tenho o deslocamento de 100 metros. Vamos lá, é a área desse trapézio aí. Ó. ΔS é igual à área. Base maior, 3t, mais base menor, 2t, vezes a altura, 4t, tudo isso dividido por 2. Fazendo essa continha aí, ó. ΔS, 100 metros. 3t mais 2t, 5t. 5t vezes 4, 20t quadrado. Dividido por 2, 10t quadrado. Portanto, t quadrado é igual a 10. E t seria raiz quadrada de 10. Segundo. Logo, o intervalo de tempo total seria, então, esse instante 3t aí, né? 3t, ou 3 raiz de 10 segundos. A alternativa correta é a letra D. Beleza, galera? Qualquer dúvida aí é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E bora para o último exercício dessa prova. Já envolve um pouquinho de física moderna, né? Usando a equação de Einstein. Achei a questão interessante, não é tão difícil se você souber interpretar. O Sol é a fonte principal de energia para o nosso planeta. Essa emissão energética ocorre porque parte da massa solar é convertida em energia, podendo ser calculada pela equação E igual a mc², onde m representa a massa convertida em energia e c representa a velocidade da luz no vácuo. Sabendo que a intensidade luminosa que atinge a Terra é de 1,4 kW por metro quadrado, vamos por assim, ó, intensidade luminosa, 1,4 kW por metro quadrado. E que a distância entre a Terra e o Sol é da ordem de 150 milhões de quilômetros. Essa distância aí, por assim, que é 1,5. 1 milhão seria 10 elevado a sexta quilômetro. Mas se eu transformar para metro, o quilo já é um prefixo que indica 1000. Então seria milhões, seria 10 a sexta, o quilo mais 3 zeros, 10 a nona. E eu ando duas casas para a esquerda para virar 1,5. 10 elevado a 11 metros. O que eu fiz aqui? Transformei 150 milhões de quilômetros em metros, escrito aí na forma de potência de 10, né, de notação científica. A redução da massa solar em quilogramas por segundo é de, e ele fala para a gente adotar o π igual a 3, e a velocidade da luz no vácuo, ele me dá aí 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, o que ele está pedindo? Quilogramas por segundo. Quilograma é uma unidade de massa, segundo é uma unidade de tempo. Então, ele quer a razão entre a massa que foi transformada em energia por segundo, por tempo. Ele quer isso aqui. Quanto é que dá isso? Vamos trabalhar com o que ele deu. Essa intensidade luminosa, o que é isso? Ó? Dá uma olhada na unidade dela. É quilowatt por metro quadrado. Quilowatt é uma medida de potência.
Metro quadrado é uma medida de área. Legal? Bom, eu vou fazer o seguinte: a potência pode ser escrito como sendo energia transformada aí sobre o tempo. E vou substituir ali. A intensidade vai ser a energia sobre a área vezes ΔT. Como a energia é m vezes c ao quadrado, nós vamos ter isso aqui, ó, m c ao quadrado, é a massa se convertendo em energia, né, em um processo aí de fusão nuclear. E olha só o que eu tenho aqui, exatamente o que o exercício me pediu, a razão entre a massa e o tempo. Quantos quilogramas por segundo? Eu vou isolar isso aí. Vai ficar assim, a intensidade vezes a área dividido pela velocidade da luz ao quadrado vai ser m sobre ΔT. É isso que o exercício me pediu. Mas que diabo de área que é essa, professor? Vamos pensar assim, ó, o Sol está irradiando energia. Vou fazer o solzinho aqui, ó. E a Terra está aqui. A energia que sai daqui vai percorrer essa distância que ele deu aí. De tal forma que essa energia, vamos pensar assim, ó, num pulso de energia que saiu aqui do centro do Sol. Como se fosse, vou fazer até assim, ó, uma esfera aqui assim, ó. Essa energia que estava concentrada foi para o espaço, ela vai sendo espalhada numa superfície esférica cada vez maior, até que ela chega aqui na Terra com esse valor de intensidade. Então eu tenho que calcular a área dessa esfera de energia aqui. A área de uma esfera é 4πr², onde o r vai ser exatamente essa distância do Sol até a Terra. Então, dando uma melhorada ali, ó, na nossa equação, m sobre ΔT vai ficar igual a intensidade vezes 4πr² sobre c². Agora sim, eu posso, então, substituir todos os valores que ele deu. A intensidade, 1,4 kW por metro quadrado. 1,4 kW. Então, eu vou deixar em watt. 1,4 vezes 10 a terceira. Vou deixar tudo em watt. 4. O π ele mandou adotar 3. O R, que é a distância do Sol até a Terra, 1,5, 10 a 11. Vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 11 ao quadrado. Tudo isso dividido pela velocidade da luz ao quadrado. 3 vezes 10 à oitava ao quadrado. E agora é continha, né, gente? Meio chatinho de fazer por causa das continhas aqui. Bom, vamos lá. 1,4 vezes 4 vai dar 2,8, 5,6. 5,6 vezes 3 vai dar 16,8. 16,8, 10 a terceira. E está dentro do parêntese. 1,5 ao quadrado dá 2,25. 10 a 11 ao quadrado dá 10 a 22. Embaixo, 3 ao quadrado dá 9. 10 à oitava ao quadrado dá 10 a 16. Fazendo essa continha, 16,8 vezes... fazendo a calculadora para ganhar tempo aqui. 16,8 vezes 2,25, 37,8. Dividido por 9, 4,2. 10 a terceira com 10 a 22, vai dar 10 a 25 em cima. Dividido por 10 a 16, dá 10 elevado a 9 quilogramas por segundo. E a alternativa correta é a letra D. É isso aí.
Beleza, pessoal? É isso aí, espero que eu tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo você receba aí em primeira mão. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal aqui. E se você deseja que eu te prepare para o vestibular que você vai prestar, ou você quer um acompanhamento comigo aí, você está no ensino médio, de repente não está indo tão bem na escola e deseja ter um acompanhamento comigo, é só você entrar em contato pelo link que está aí na descrição do vídeo, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu!